Romanos capítulo 3, verso 28. Domingo passado, eu fiz questão de tentar mostrar para os irmãos um outro lado do ensino que todos dizem ser bíblico. Eu volto a dizer para você que o fato de ser bíblico não quer dizer que seja de Deus. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia. Sim, está escrito. O diabo citou a Bíblia 3 vezes para Jesus. O fato de ser bíblico não quer dizer que é de Deus. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Porque esse é a artimanha do diabo. O diabo começa com aquilo que está escrito, com o princípio da palavra. Todas as heresias começam com algo que está escrito. E é muito importante que você tenha convicções claras da sua fé. E que eu estou falando fé aqui, eu não estou falando de fé de receber algo, fé de ser abençoado. Eu estou falando da fé, do nosso caminhar com Cristo, nosso caminhar com a igreja. Nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Então, com esse advento, dessa situação que eu tive que corrigir domingo passado, aqui com os irmãos, Deus tem me levado a entender certas coisas. Às vezes, nós deixamos de falar uma série de coisas, porque já pensamos que todos sabem. Mas você sabe, essas coisas que todos sabem, precisam ser refaladas, reditas, reestudadas. Por quê? Porque quando você tem uma crença errada, você tem uma prática de vida errada. Mas quando você tem uma crença correta, você tem uma prática de vida correta. Quem está me entendendo, diga amém. Romanos capítulo 3, verso 28, eu vou ler 2 textos aqui inicialmente com você. 3, 28 e depois Gálatas 3, 11. Diz assim: concluímos, Paulo está dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado independente das obras Vou ler de novo. Concluímos, qual que é a conclusão que chegamos? Que o homem é justificado pela fé. Única e exclusivamente pela fé. E ele continua, independente das obras da lei. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 3, verso de número 11. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela... Podemos repetir isso junto? 1, 2 e... O justo viverá pela... Mais uma vez. Dá uma olhada do seu lado para ver se o irmão está falando. 1, 2 e... Quantos aqui são justos? Só esses? Quantos aqui são justos? Seu injusto. O irmão fala para o outro, você é muito injusto. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz então, que nós temos que caminhar por fé. Caminhar por fé. Agora, nós precisamos ser coerentes com a nossa crença. E eu quero te mostrar 4 pontos. O último eu não vou estudar hoje. Vai ficar para domingo que vem. 1 ponto só para domingo que vem. Mas 3 coisas eu queria estudar com os irmãos. Por quê? Porque eu vejo uma incoerência muito grande. Quando eu digo incoerência, eu não digo em nós. Eu digo no meio evangélico. E eu queria hoje mostrar para você algo, para que você possa crer corretamente, para ter uma fé correta. Qual que é a maneira das igrejas segurar as pessoas naquilo que eles querem? É com medo. Medo e medo, o tempo todo. Você pode ir para o inferno, você pode ser amaldiçoado,
Nós não cremos nisso, não andamos por isso, não cremos que alguém deva servir a Deus por medo. Deixa eu falar algo para você. Pensa bem, não responda. É só uma ilustração. Senão você responde e te complica a sua vida inteira. Por que que você vive com a sua esposa? Por que que você vive com o seu marido? Por quê? Alguém pode dizer, pastor, eu casei, agora tem que ficar casado. É uma resposta. É ou não é? É. Qual outra resposta possível? Ah, pastor, eu sou fiel a Deus, e a Bíblia diz que casamento é uma vez só, então eu casei, agora eu vou honrar minha vida, meu casamento, minha esposa. É outra resposta. Mas seja honesto, é isso que um cônjuge quer ouvir? O que ele quer ouvir? Eu vou te falar, eu casei porque eu o amo, eu casei porque eu a amo, e eu quero fazer da minha vida, a vida toda, o projeto de fazer essa mulher feliz, de fazer esse homem feliz. É isso ou não é que você quer ouvir? Não ouvi. Você quer ser infeliz. Veja, há várias respostas. Eu te pergunto, por que que você serve a Deus? Você pode me responder, pastor, eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Pode ser uma resposta, sim ou não? Pastor, eu sirvo a Deus porque eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero colher o fruto do meu desvio. Também é uma resposta. Mas será que é isso que Deus quer ouvir? A resposta talvez seria, eu sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro. Por isso eu quero dar o meu amor a Ele. Essa talvez seja a resposta que Deus queira ouvir. Mas veja, muitos têm caminhado a vida cristã, não por esses princípios. Têm sido ensinados. E corriqueiramente a gente ouve comentários do meio da nossa igreja. Irmãos que falam coisas porque ouviu da internet. Irmãos que falam coisas porque ouviu um outro pastor falar. E aqui eu não quero ir contra ninguém, eu quero ir contra o ensino. Nós temos que ter uma crença correta, para ter uma fé correta. Quem está me entendendo, diga amém. Para ter práticas corretas. Quando eu tenho uma fé correta, eu tenho práticas corretas. E se eu creio errado, eu vou ter práticas erradas. Isso é um fato. Por que que as pessoas ensinam que tem que ficar na frente para colocar a mão em quem traz a oferta? Porque é uma crença. É uma crença do Velho Testamento. Que o sacerdote tem o poder de abençoar. Entende? Um dia eu estava aqui na frente, conversando com uma irmã, e eu falei, ensinando um grupo, acho que era 4 ou 5 irmãos, e eu falei, irmãos, nós somos todos iguais. A unção que eu tenho, você tem. Ela olhou bem nos meus olhos, se encheu de autoridade, e ela falou, pastor, eu acho que um pastor está mais próximo de Deus do que eu. Um pastor, ele é consagrado, um pastor, ele é dedicado, o pastor, com certeza, se ele orar, Deus vai ouvir muito mais do que eu. Veja, olha a prática que ela tem. Por que que ela vai atrás do profeta para receber oração? Tem crente assim ou não tem? Que tem que ir atrás de alguém para orar com ele. Não tem? Na videira não tem. Aqui não tem gente assim. É que todo mundo é sacerdote. Ninguém vai atrás de ninguém para ninguém orar, porque ele mesmo ora. Diga aleluia. Por que que as pessoas vão atrás dos outros? Do profeta ungido, que tem a palavra de Deus, que tem a oração poderosa. Por que que ele vai? Porque ele está baseado na crença dele. Ele acredita que aquela pessoa é mais próxima de Deus do que ele. Consegue entender o que eu estou dizendo? Essa é uma prática baseada em uma crença errada.
Se o véu se rasgou e todos nós temos acesso diante de Deus, por que eu tenho que procurar alguém para impor as mãos da minha cabeça? Não que nós não cremos em imposição de mãos. A Bíblia diz: está alguém enfermo, impõe as mãos, ore com alguém para receber o Espírito Santo. É assim que funciona, assim. Mas por que eu tenho que sair procurando gente? Por que quando passa um carro de propaganda anunciando o pastor poderoso que vai vir das 7 chaves, e todo mundo vai atrás? Porque ele tem uma crença sobre aquilo. Eu vou lá receber daquela pessoa. Ele é poderoso. Quando ele ora, o fogo cai. Aí ele vai. Baseado em quê? Irmãos, eu ando tão desiludido, até com louvor. Me entenda. Hoje eu estava aqui na hora do louvor, mas eu chorei. Eu estava cantando muito essa música nas minhas caminhadas 3 vezes ao dia. Quando eu corro, eu estava ouvindo essa música, e muito me toca o coração. E quando Gustavo cantou, como eu me derramei na presença de Deus. Mas, irmãos, pensa na desilusão de trazer gente para cantar aqui. Porque qual que é o pensamento? Vamos trazer fulano, vamos trazer o ciclano que ele traz ibope. Ah, vai para lá com o seu ibope, irmão. Deixa eu falar algo para você. Estrelas só brilham onde o sol não está brilhando. Aonde o sol da justiça está, não precisa de estrelas para brilhar. Está me entendendo ou não? Precisamos disso. Eu sempre procuro trazer irmãos aqui que eu conheço, que tem um coração para Deus. Esse ano trouxemos o Daniel Souza, um dinossauro da época que eu converti. Brinquei com ele: você é antigo, hein, rapaz? Você é antigo. Por quê? Porque tem um coração. Irmão, você vai convidar um cantor, ele não pergunta: irmão, o pessoal lá é apaixonado por Jesus, ele pergunta: quanto vai me pagar? Ué. Tem cantor hoje que o cachê dele é 100 mil reais, 50 mil reais. E agora não é só cantor, não, pregador também. O pregador que você gosta das piadinhas é 50 mil. 50 mil. Eu vou te falar, é desilusão. Preste atenção. Nós temos que ter uma crença correta, para ter uma prática correta. Se você vive dependendo de um pregador especial, dependendo de um louvor especial, nós dependemos do Espírito Santo, irmãos. Nós temos que estar arraigados na palavra, no poder de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Algumas coisas eu queria estudar com você aqui hoje. 4 delas, uma vai ficar para a semana que vem. Primeiro, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Esse texto, muitos irmãos sabem de cor. Mas vamos ler ele com calma. Porque pela graça sois... Quem aqui é salvo? Quantos aqui têm certeza que você é salvo? Se você morrer agora, você vai para o céu. Certeza? Porque pela graça sois... Mediante o quê? A fé. É mediante as obras? É mediante o que você faz? Porque pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de vós, não depende de mim. É um presente de Deus. A palavra dom aqui é presente. É um presente de Deus. Agora olha o verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu ajudei os pobres. Eu fui salvo porque eu dei cesta básica. Eu fui salvo porque eu era uma pessoa muito boa. Não, não é de obras nenhuma para que ninguém se glorie. A salvação é única e exclusiva pela fé na obra da cruz. Quem é salvo aqui, diga aleluia. Bom, não é que a salvação é de graça, ela é de graça para nós. Foi pago? Foi. E o preço foi alto. O preço do sangue de Cristo. A salvação foi paga. Agora, ela é de graça para mim e para você. O que precisa para mim
e para você, para nós sermos salvos, só crer. As coisas de Deus é pela fé. É pela fé. Basta eu crer. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, pode acompanhar no telão, que a gente ganha tempo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque está escrito nas Escrituras, todo aquele que nele crê, não será confundido. Fala para o seu vizinho, você não vai ser confundido, porque não tem como confundir. Quem é filho, quem não é filho, não é filho. Você confunde? Você sai na rua, seus filhos estão no meio da moçada, aí você olha e fala, quem que é meu filho aqui? Será qual deles? É assim? Não. Você sabe quem é filho. E você sabe quem não é filho. Por isso a Bíblia diz que nós não seremos confundidos. Preste atenção, a segurança que nós temos é que filho não vai para o inferno. Pastor, essa pregação está antiga, céu e inferno. É verdade, ela é antiga e vai ser muito atual um dia. Muito atual. Alguém fala, eu não acredito em inferno. Você acredita no que você quiser. Mas eu vou te falar, se eu tiver certo, quem não crê vai para lá. E se eu tiver errado, ninguém perdeu nada vivendo a videira, tranquilo, servindo a Deus. Está me entendendo ou não? Preste atenção. Eu vou te falar, até a natureza revela as coisas. Salmo 19 diz que a natureza revela a glória de Deus, mas revela até o inferno. Alguém pode dizer, pastor, eu não creio em inferno. Meu irmão, eu creio. Porque todo dia, principalmente em Palmas, levanta o inferno do lado de cá, e ele vai, e se põe do lado de lá. Eu vou te falar, precisa de Deus criar o inferno? Não, passam todo dia aí. Todo dia passam aí. É só o sujeito ir para lá. Presta atenção, é claro que eu creio. Eu creio em céu e creio em inferno. Eu não creio no teor da palavra em si. Eu não acredito que nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos morar na terra mesmo. Mas aqui será um céu. Por que vai ser um céu? Porque Deus vai estar presente lá. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que não haverá doença, não haverá injustiça. Você está preocupado com dinheiro hoje, se você vai ganhar dinheiro ou se não vai, se tem uma pedrinha de ouro, se não tem, lá você vai varrer a rua, o pó é de ouro. Está uma poeira aqui hoje, o que é? Ouro. Tanto que Deus é pobre. Você vai sentar numa cadeira, a cadeira é de ouro, não é folhada não, é maciça. Não, estou com vontade de fazer um bracelete. Você pega ouro, amassa, faz um barro de ouro, faz um bracelete e sai com um bracelete de ouro. Preste atenção. Eu não acredito em si, mas nós vamos morar aqui. Deus tem coisas preparadas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, guardado para nós. Preste atenção. Nós não seremos confundidos. Existe um lugar para nós. Existe um lugar para aquele que não crê. Isso é bíblico. Tem nada contra a palavra de Deus. Não seremos confundidos. Mas porém, preste atenção, eu preciso entender qual que é a minha segurança. Pastor, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Eu criei e sou salvo. Mas aí eu ouço alguém falando, pastor, fulano vai perder a salvação dele. Olha o que ele está fazendo. Pastor, olha o que ele está aprontando. Aí eu te pergunto, é possível alguém perder a sua salvação? É possível alguém perder a sua salvação? João capítulo 10, verso 28, foi Jesus que falou.
João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é comprada? A vida eterna é conquistada? Não. A vida eterna é ganha. Ela nos é dada. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. O inferno não faz parte mais da sua vida. A sua eternidade já está garantida com Cristo Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém, nem o presente, nem o porvir, nem o diabo, nem os anjos caídos, ninguém, nem você, pode arrebatar você mesmo nas mãos de Jesus. Foi isso que Jesus falou. Agora, se Jesus falou que não pode arrebatar da mão dele, como que alguém vai perder a salvação? Pastor, ele desviou, pois vai ser um desviado salvo. Pastor, ele entrou nas drogas, vai ser um drogado salvo. Pastor, pois ele está na prostituição. Diz que todo primeiro fruto é amargo. Primeiro obreiro que eu levantei desviou e abriu uma casa de prostituição. Aí um dia chegaram para mim e falaram: pastor, você sabe onde o fulano está? Falei: não, pastor, ele comprou uma casa de prostituição. Esse aí foi para o inferno. Falei: foi não. Vai ser um prostituto salvo. Alguém fala: pastor, eu já vi absurdos, mas igual esse você está ensinando, nunca. Pois já vai ficando escandalizado hoje. Porque se você é um religioso, que você seja combatido hoje. Entende? Porque você acha que é a igreja que salva? Claro que não. Eu vou complementar isso domingo que vem, eu vou falar das obras. Mas preste atenção, você tem que crer corretamente. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Se eu vou perder a salvação por algo que eu fizer, preste atenção. O que nós lemos? Pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de... É dom de... Não das obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção. Se eu sou salvo pela fé, crendo na obra da cruz, e agora se eu fizer algo errado, eu perco a minha salvação, o que você está dizendo que a obra de Jesus foi? Ineficiente. Você está dizendo, o sacrifício de Jesus era como o sacrifício do Velho Testamento, que durava 1 ano, porque 1 ano todo israelita tinha que ir em Israel, ou tinha que ir no templo, ou no tabernáculo, para adorar e sacrificar, para perdão do pecado dele do ano todo. Quer dizer que o sangue de Jesus, ele só vale até você pecar. A hora que você pecou, o sangue não tem mais poder. Você agora vai perder a sua salvação. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Se você crê em perca de salvação, você está com um problema bíblico. Você tem um problema com a Bíblia, você tem um problema com Cristo. Você desqualifica o sacrifício de Jesus. Não, pastor, eu creio que é salvo pela graça, mediante a fé. Mas aí se fizer alguma coisa, aí não, né? Então essa coisa é mais poderosa do que a obra da cruz. Você está me entendendo ou não? Você tem que ser coerente com aquilo que está escrito, com a sua fé, naquilo que você crê. Porque se eu sou salvo, e ponto final, e a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Qual que é a paz do crente? Eu não vou ser confundido, minha salvação está garantida, eu não tenho problema de perder. Antigamente nós falávamos, não, se você crê que não perde, então não perca. Mas eu vou falar algo para você, se você crê que perde, você tem um problema. Você é inimigo da cruz de Cristo. Isso é muito grave. Não é uma questão só de eu creio ou eu não creio. Calma aí, seja coerente com a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Se eu creio que o que eu faço, ou eu deixo de fazer,
me dá ou não a salvação, o sacrifício de Jesus não é importante. Eu estou dizendo, não vale. O que vale é o que eu faço. Se a salvação é garantida pela minha obra, eu sou uma boa pessoa, tenho um bom coração, já é um negócio complicado você achar que você é bom. De vez em quando eu falo, irmão, você não presta, o irmão sai daqui com raiva de mim. Como não presto? Uma pessoa linda igual eu? Maravilhosa? Dou meu dízimo, é o fariseu. Dou meu dízimo todo mês, oro 2 vezes na semana, nunca falei mal de ninguém, só da minha cunhada. Você achar que você já é bom, já é um problema. Paulo diz, na minha carne não habita bem nenhum. Você tem que conseguir dizer isso. Isso é uma crença. Não é o que eu faço ou o que eu não faço que me justifica diante de Deus. A justificação é pela fé, independente das obras. Independente das obras. Fala para o seu vizinho, você é justificado pela fé. Onde está a incoerência de muitos crentes? Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e não depende do que eu faça, então eu não perco mais a minha salvação. Eu não perco mais a minha salvação. Agora, olha para mim. Você sabe o que me deixa achando graça? É nós acharmos que nós podemos ser melhores do que Deus. Quantos aqui acham que são melhores do que Deus? Ninguém, né? Essa é a nossa fé. Mas qual que é a prática? A prática é, Deus manda filhos para o inferno. Você acha que Deus manda filhos para o inferno? Sim ou não? Não. Se Deus não manda, vou mudar a história. Vamos pensar você. Eu gosto sempre de ilustrar essas questões. Quantos aqui têm filhos? Seu filho chegou em casa, 10 anos de idade, muito chateado, porque o colega pisou no pé dele lá na escola. E ele chegou então e olhou seu carro, e ele ficou tão chateado que ele foi lá, pegou um prego e começou a riscar no carro, fazendo S, florzinha, riscou seu carro todinho. Você chega do trabalho, Públio, pistola no bolso, aí seu filho riscou todo o seu carro. O que você faz? Você dá um tiro na cara dele? O Públio é bom. Ele não vai dar um tiro na cara do filho. Mas vamos mudar a história. Policial civil. Entra um vândalo na casa dele. Muito chateado com a vida, porque perdeu o emprego. Vândalo. E ele virou um cara de rua agora, mau. E ele então quebra o portão e entra e pega um prego e começa a riscar o carro dele todinho. E o Públio chega com a arma no bolso. Agora complicou o negócio. Não precisa falar o que você ia fazer, porque esses dias ele chegou ali e tinha um cara perto dos carros. Com muito respeito que eu estou brincando. Ele chegou um dia aqui com a pistola na mão. Falei, o que é isso, Públio? Falou, um cara estava mexendo nos nossos carros aqui. Falei, meu pai. Nem era o carro dele, era o carro dos irmãos. Isso que é um protetor. Agora imagina o vândalo entrando na casa dele, riscando o carro dele com prego. O que vai virar lá? Talvez, com certeza, ele não vai dar um tiro no sujeito. Mas o negócio vai ficar feio. Está me entendendo ou não? Preste atenção. Ele vai pegar esse sujeito, vai pôr para a rua, vai prender, vai chamar a polícia, ideal, sei lá, não sei como é que funciona isso, ele pode prender, não pode. Aí chama alguém e leva o sujeito preso e põe para a cadeia, e alguém pergunta, você quer abrir queixa?
É queixa que fala? Quero, põe na cadeia, 10 anos de prisão. Por que ele não pôs o filho, 10 anos de prisão? Qual que é a diferença? É porque um é filho. Mas o que ele vai fazer é deixar o menino sem celular. 2 dias, meu filho. Você vai ficar 2 dias sem celular. Para você aprender a não riscar o carro do papai. Veja, se nós que somos maus, nós sabemos distinguir entre filho e quem não é, por que você acha que você é melhor que Deus? A Bíblia diz que nós não seremos confundidos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Temos paz com Deus, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. E ninguém pode arrebatar-nos das mãos do Senhor. Diga aleluia. Gálatas capítulo 4, verso 1. Acompanhe esse texto. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele é criança, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Vou explicar. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando você é pequeno, você é como se fosse um escravo. Você é dono de tudo, mas não consegue administrar o que tem. Verso 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Eu e você. Deus mandou Jesus debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? Filhos. Preste atenção. Você é um filho adotado. E aí eu vou explicar. Olha aqui para mim. Por que nós somos adotados? Quem eram os filhos? Ele veio, João 1,11, não precisa projetar não. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, poder de adoção. Por quê? Porque os filhos eram judeus. Judeu era filho, mas o judeu não reconheceu Jesus. Mas agora todos nós que reconhecemos e aceitamos e temos fé, somos salvos, enxertados na oliveira verdadeira. Diga amém. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que se chama Abba Pai. Verso 7. De sorte que já não és mais o quê? Escravo, porém você é o quê? E sendo filho também é o quê? Herdeiro de Deus. Ah não, você tinha que dar glória a Deus agora. A Bíblia diz que você é filho, não só filho, mas agora é herdeiro de Deus. Eu te pergunto, acabei de dizer agora para você, lá na Nova Jerusalém, tem ouro ou não tem? Tem pedras preciosas ou não tem? Lá falta água, lá não tem pecado, lá não tem enfermidade, lá não tem doença, lá não tem nada, lá tem a presença de Deus. Agora, o Senhor é dono de tudo, e a Bíblia diz que nós somos filhos e agora somos herdeiros. Fala para o seu vizinho, você é herdeiro de Deus. O que é um herdeiro? É que
Tudo que é de Deus preste atenção agora, olha aqui para mim. Alguém pode dizer, pastor, herdeiro só pega as coisas quando a pessoa morre, o pai morre. Só que Jesus já morreu, irmão. A herança está à disposição para mim e para você. Basta, agora como que eu recebo a herança? Pela fé. Tudo é pela fé. Pastor, eu sou salvo pela fé. Até aqui não há problema. O problema é daqueles que não creem na segurança da salvação. Nós cremos. Mas aí nós temos uma outra questão. Pastor, tudo bem, eu sou salvo pela fé. Mas agora, e o pecado? E o pecado? Preste atenção. Uma vez que eu compreendi que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e que não depende de nada do que eu faça, como fica então o meu pecado? Se eu pecar, qual que é o problema agora comigo? Preste atenção, nós somos justificados só para a salvação? Você é justificado para a salvação e também para perdão do seu pecado. Preste atenção, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o sangue de um inocente foi derramado, o sangue de Cristo, e agora o meu pecado está perdoado. Você pode dizer isso, o meu pecado está perdoado? Você sabe que crente tem problema com pecado? O que crente mais tem problema com pecado? Deus tem problema com pecado? Não, porque para Deus o pecado já está resolvido. Mas nós temos, basta alguém pecar e vai ter 3, 4 crentes para condená-lo. Está me entendendo ou não? Vai ter um monte de gente dizendo, aí ó, tá vendo? Santinha, santinho, é só ter um pecado. Todos que me procuraram, todos que chegaram na minha sala e falou, pastor, eu pequei. A única coisa que eu faço, irmão, vamos prosseguir daqui para frente. Eu não falo nada para ele do passado. Nada. Ninguém que chegou na minha sala foi condenado. Porque, condenar por quê? Se Deus não condenou, por que eu vou condenar? Entende o que eu estou dizendo? Todos que chegaram na minha sala, quantos casais eu já recebi? Com problema de traição. Nunca saíram da minha sala condenados. Eu só disse, irmão, vamos caminhar. Vamos tirar tudo aquilo que te leva ao pecado. Corta as coisas que te levam ao pecado. É bebida, corta a bebida. É companhia, corta a companhia. É internet, corta a internet. Só não corta seus órgãos. Mas corta, vai cortando tudo que te leva para o pecado. Preste atenção. Por quê? Porque é a maneira de eu viver com Deus. Mas preste atenção. Passado, meu pecado, ele já está perdoado pelo sangue da cruz. Qual que é o nosso problema com o pecado? Nós temos o problema de ver o outro pecar. O outro que caiu no pecado, Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com a morte, é diferente. Preste atenção. Eu sei que ao falar isso, parece que eu estou autorizando pecar. Mas se você entender que eu estou autorizando, eu estou começando a atingir meu objetivo. Porque foi isso que o povo entendeu quando Paulo ensinou. Preste atenção. Nós temos problema com o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com a morte. A morte para Deus é um problema. Os homens consagrados no Velho Testamento não tocavam em morto. Olha para Sansão. Sansão não podia tocar em cadáver. Passou o leão, não sei o que, a história toda do leão. Pegou o mel, quase tocando no cadáver, mas não podia tocar. Por quê? Porque ele era consagrado. A mulher que menstruava ficava 7 dias fora do arraial. O homem que tinha lepra, que também era um símbolo de morte, vivia fora do arraial. Por quê? Porque o povo não podia ter contato com a morte. Deus tem pavor de gente morto. Está me entendendo ou não? Mas não tem problema com o pecado. Pegaram uma mulher, preste atenção, pegaram uma mulher no ato, porque só podia apedrejar se pegasse no ato, fosse pego em flagrante.
consumado. Pegaram a mulher deitada com o homem, pegou ela, passaram um lençol nela e levaram. A mulher estava escorrendo esperma pelas pernas. E levaram para Jesus. A lei diz que tem que apedrejar. Olha o tanto que Deus tem problema com o pecado. Jesus simplesmente disse: se alguém aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. E começou a escrever no iPad. No chão é na época, seria no iPad. Começou a digitar no Facebook. Quem não tem pecado aí pode atirar a primeira pedra. Vamos mandar uma mensagem aqui. O que acontece? Ninguém, todo mundo saiu, porque todo mundo tem pecado. Presta atenção, você tem pecado? Tem. A Bíblia diz, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. É isso que a Bíblia diz. Pastor, então agora eu tenho que entender esse negócio. Mas é fácil de você entender. Deus não tem problema com o pecado, porque o pecado já foi resolvido. Eu peco sim, mas o meu pecado já foi. Agora, qual que é o problema? O problema que muitos crentes têm de uma crença errada é em que momento que o seu pecado é perdoado. Aí eu te pergunto, você pecou hoje, o seu pecado é perdoado hoje? Sim ou não? Não. Porque se o seu pecado é perdoado hoje, e se você morrer pecando? Preste atenção no que eu vou te falar. Pecado não entra no céu. Fala para o seu vizinho, pecado não entra no céu. No céu não entra pecado. Projeta para mim Apocalipse capítulo 21, verso 27. Alguém pega a garota? Senão ela compete comigo. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Acompanha comigo no telão. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só quem tem o nome escrito entra na Nova Jerusalém. Lá não entra pecado. Fala para o seu vizinho, não entra pecado. Agora é o seguinte, quem está aqui comigo? Se você acredita que o seu pecado é perdoado agora, você tem um problema também. Porque aí você tem que crer em perca de salvação. Pô, eu pequei. O sujeito está no motel com a moça e morre de infarto. Morreu. Aí eu te pergunto, é salvo ou não? Mas não deu tempo de pedir perdão. Se você crê que o perdão é hoje, você tem um problema. Eu não creio que é hoje. Preste atenção. O dia que Jesus pregado na cruz, Ele perdoou os pecados meus passados, presentes e futuros. Preste atenção. Me entenda. Senão você vai sair daqui falando coisas. É como se Ele tivesse me dado um cartão de crédito. Isso aqui é um cartão de crédito. Grande. Cartão de crédito. E esse cartão de crédito é um Infinity, um Black. Ele não tem limites. Mas é porque agora eu vou sair, vou aprontar todas e passar o cartão? Não, é que não há tamanho. Esse cartão já foi passado lá na cruz. E agora eu tenho um crédito tão grande, que não tem o que eu faça, que pode me levar a voltar a ser um pecador. Todos os meus pecados já foram perdoados lá na cruz. O pecado que eu vou cometer amanhã não vai ser perdoado amanhã, ele já foi perdoado na cruz. Por isso o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Preste atenção. A questão é duas coisas principais. Primeiro, quando é que eu fui perdoado? Se você crê que é na cruz, você está com a teologia correta. Você vai ter uma prática correta. Mas se você crê que você é perdoado no dia a dia, você tem um problema grave. Grave. Porque aí pode não dar tempo de pedir perdão, hein?
E aí você vai perder a sua salvação, aí complica a sua vida inteira. Preste atenção, o seu pecado já foi perdoado lá na cruz. Todos eles, do passado e do presente que você vai cometer. A Bíblia diz que todos nós temos pecado. Se falarmos que não tem, é mentiroso. Nós pecamos, porém o nosso pecado já está perdoado. Diga glória a Deus. Mas veja, a questão agora é o seguinte: pastor, se o meu pecado foi perdoado, eu já sou perdoado de todos, por que que eu ainda continuo pecando? Eu perguntei aqui domingo passado, quem aqui é pecador? A maioria agora entendeu, você não é pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado, você peca, mas você não é pecador. Mas por que eu não sou pecador e continuo pecando? Preste atenção, vou te explicar agora. A força do seu pecado está na lei. Todas as vezes que você peca, você lembra de quê? Eu pequei. Eu não podia ter pecado, eu desagradei a Deus, meu Deus me perdoa, meu Pai do céu, eu não podia ter pecado. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Você vai continuar pecando. Você é um escravo do pecado. Pastor, mas não é a maneira correta? Não é a maneira correta. Todos que fazem isso não conseguem parar de fazer, não conseguem abandonar o pecado. Por quê? Porque todas as vezes que ele peca, ele lembra da lei. Não podia pecar. Preste atenção. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso de número 20. Acompanha comigo. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, dele, por obras da lei. Em razão de que, pela lei, vem o quê? O que mostra o pecado? É a lei. Eu disse para você domingo passado, se eu colocar uma porta ali, e uma cortina preta, escrito, expressamente proibido qualquer pessoa entrar. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Tem gente que não ia nem dormir de noite. Eu preciso entrar naquela porta. O que tem naquela porta? Alguma coisa. Todas as vezes que você fala não, a pessoa fica curiosa. Fala para menino que não pode pôr o dedo na tomada. Fala. O cachorro está no quintal, o menino está dentro de casa, ele não está nem lembrando do cachorro, mas fala para a criança, não vai lá no cachorro. Fala, para você ver. O que ele vai fazer? Onde que ele vai? Vai lá no cachorro. Fala para essa juventude, não pode namorar. Fala, para ver o que eles vão fazer. Tudo vai namorar. Porque a lei traz o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 5, verso 13. Romanos capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há. Você está ouvindo? O pecado não é levado em conta quando não há. Mas é porque o pecado é certo? Não, preste atenção, olha aqui para mim, quando eu digo não pode, e já mostrou o pecado, todo mundo vai querer fazer, mas quando tanto faz fazer ou não, perde a força, está me entendendo ou não? Se não tem lei, o pecado perde a sua força. Capítulo 5, verso 21 de Romanos, 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender.
Quando você peca, você olha para a lei. Olha aqui para mim. Quando você olha para a lei, você olha para você. Como que é isso? Eu fiz algo errado. Vamos traduzir. Não comerás lasanha. Comer lasanha é o maior pecado que tem. É o primeiro mandamento. É um exemplo. Primeiro mandamento: não comerás lasanha de frango. Está escrito. Está escrito ou não está? Está escrito. Preste atenção. Todas as vezes que você é tentado a comer lasanha, e você come, você lembra de quê? Não comerás lasanha. Mas presta atenção aqui, quem está comigo? Parece bobo, mas não é não. Todas as vezes que você comer lasanha, você lembra, não comerás lasanha. Você olha para a lei, sabe o que você está fazendo? Você está olhando para dentro de você. Sabe qual que é a sua conclusão? Eu não dou conta. Sabe por que eu estou comendo lasanha? Porque eu não consigo. Eu sou um derrotado. Olha, não adianta, eu já fiz de tudo, eu não consigo, não adianta, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Você quer saber? Servir a Deus não é para mim não. Você quer saber? Liderar a célula não é para mim não. Você vai começando a olhar para você, e você vai se desqualificando diante de Deus. Quem está me entendendo? Todas as vezes que você errar, você vai olhar para a lei. Olhando para a lei, você vai olhar para você. Agora preste atenção, não está escrito nada, pode comer o que você quiser. Pode comer lasanha? Pode. Não, mas não quero não. Não tem poder, o poder está na lei. A lei revela o pecado. Você está me entendendo? Quando você não tem a lei, não vive por ela, pelo certo e pelo errado, o pecado perde a sua força. O pecado perde a sua atração. Está me entendendo ou não? Meu Deus do céu, eu já fui jovem. Quantos jovens tem aqui? A tentação sexual é grande. Você é um sofredor do tamanho do mundo inteiro. Mas aí o que acontece? Todas as vezes que você erra, você olha para a lei e fala: oh meu Pai do céu, eu não dou conta mesmo. Não vou nem na igreja mais não. Não, acho que eu não vou nem na célula. Porque você está olhando para a lei. Agora preste atenção, olha aqui. Todas as vezes que você pecar, você levanta e fala: você quer saber do negócio? Eu pequei mesmo, mas o pecado não faz parte da minha vida. Eu sou nova criatura. Meu pecado já foi cravado na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou liberto. Aí o que vai acontecer com você? Você, toda vez que você pega, você fala: você quer saber do negócio? O pecado não tem domínio sobre a minha vida, não. Não, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver, que agora eu vivo pela fé, eu vivo em Cristo Jesus. Preste atenção, o pecado perde o seu brilho, o pecado perde a sua força. Mas toda vez que você pecar e sentir condenado, aí você está frito. Você virou um escravo do pecado. Pastor, você está dizendo então que eu posso pecar? Não, eu estou dizendo que de todo jeito você vai pecar. Sim ou não? Todo jeito você vai pecar. Eu estou dizendo que para você vencer o pecado, é você não dar o valor que se atribui a ele. Não dê o valor. Quando você pecar, olha isso como se fosse nada. O diabo não tem autoridade na minha vida. Eu já nasci de novo. Eu não sou pecador. Eu acabei de pecar. Mas você quer saber do negócio? Condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou santo, lavado pelo sangue. E você levanta para servir a Deus. Vai para a célula, lidera uma célula. Você vem para o culto, levanta as suas mãos santas e adora a Deus. Pecado não tem domínio sobre você mais. Quem está me entendendo, diga amém. Romanos capítulo 6, verso 1. Ao me ouvir, você deve estar pensando: pastor, está fácil demais. Se você tiver essa conclusão, que está fácil demais, eu atingi meu objetivo. Eu só vou responder para você o que Paulo respondeu para os irmãos que entenderam a mesma coisa.
Romanos capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Não converse, não converse. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Olha o que eles chegaram à conclusão. Calma aí. Então nós vamos permanecer no pecado, porque quanto mais eu pecar, mais graça está sobre a minha vida. Isso é verdade? É ou não? É. A Bíblia não diz que aonde abundou o pecado, Jesus não chegou na casa de Simão. Olha aqui para mim. Jesus chegou na casa de Simão. Simão não lavou os seus pés, não deu ósculo santo. Quem está comigo aqui? Maria Madalena era o quê? Prostituta. Ela chegou, começou a beijar os pés de Jesus, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, e o povo falou, qual que foi o comentário? Seja honesto, eu estou sentado ali na panificadora, todo mundo aqui conhece uma prostituta, como que ela veste? Vestido de piriguete, senta nos meus pés do pastor Mauro, ali na panificadora. Você chega para tomar café, tem uma prostituta beijando meus pés. Ela tirou meus pés e está beijando meus dedos. Que você... Seja honesto. É, pastor Mauro. Esse aí que é o pastor Mauro da Igreja Videira? Pois é isso que a mulher estava fazendo. Beijando os pés de Jesus. O que Jesus falou para Simão? Simão, o comentário foi o seguinte: se soubesse quem é que está aos pés dele, ou seja, é uma pecadora, tem muito pecado. O que Jesus falou? Simão, entrei na tua casa, não me deste ósculo santo, não me lavaste os pés, esta, com as lágrimas, lavou os meus pés, com os cabelos enxugou. E ele perguntou, Simão, se alguém te deve 500 reais, e alguém te deve 5 milhões, e perdoou as dívidas, quem mais ama? Ele falou, claro que quem perdoou 5 milhões. Ele falou, pois bem, quem mais tem amor aqui? Você ou ela? A quem mais pecou, mais perdão tem. Por isso a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a... Então aonde tem mais pecado, tem mais graça, tem ou não tem? Mas preste atenção, Paulo está rebatendo aqui a conclusão deles. Continuando, Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele, morremos. Fala para o seu vizinho, você morreu para o pecado. Você morreu, mas você peca? Peca, mas o pecado morreu. Você morreu para o pecado. O pecado não tem poder mais sobre a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, quem é batizado aí, diga aleluia. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida. Qual que é a novidade de vida? O meu pecado já está perdoado desde 2000 anos atrás. Se o meu pecado já está perdoado, para mim não tem condenação, não tem pecado que me acusa. Que poder tem o pecado para mim? Que poder tem o pecado para mim? Nenhum. Verso de número 5. Pois se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê?
destruído. Não tem poder mais o pecado. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado não tem pecado mais. Preste atenção. Pastor, não tem pecado e eu peco? É isso mesmo. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. E agora só o novo homem ressuscitou, o velho homem ficou. Quem peca não é o novo, é o velho. Mas o velho está morto. Morto para quem? Para o pecado. Pastor, não estou entendendo nada. Então tá bom. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre... Fala para o seu vizinho, o pecado não tem domínio na sua vida. Por quê? Por que o pecado não tem domínio sobre você? Porque não estáis debaixo Você não está debaixo do pode ou não pode. Você está debaixo da graça. Amém ou não? Não pequeis, se todavia pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Fique em paz, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Agora eu vou fechar com chave de ouro. Romanos capítulo 6, verso 18. Quem está comigo aqui, diga aleluia. E uma vez, libertos do pecado, você foi feito o quê? Servo de quê? Servo do pecado ou servo da justiça? O que é a justiça? Tem gente que acha assim, justiça, pastor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Isso, quem pecar vai morrer. Eu fui chamado para ser servo da justiça. Eu condeno. Não é essa a justiça. Nós somos servos da justiça. Fala para o seu vizinho, você é servo da justiça. Qual que é a justiça? Você chegou na célula, o irmão está triste porque pecou. O que você fala para ele, servo da justiça? O seu pecado já foi perdoado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu passado já foi apagado, você é livre, você tem paz com Deus. Eu vou te falar por que nós não temos mais líderes na nossa igreja, porque é um monte de gente condenado. Tem segurança da salvação, mas é um negócio, pecou, acabou a vida. E não é pecar, é pecado. Discutiu com a mulher, todo dia, 3 vezes ao dia. Discutiu de manhã à tarde. Um dia eu falei para o irmão, ele falou, pastor, eu vou entregar minha célula. Eu falei, entrega para Deus, para mim eu não recebo não. Falei, por que você quer entregar a célula? Não, pastor, mas minha mulher é difícil. Aí chega no dia da célula, a gente briga. Aí como é que eu vou para a célula obrigado? Eu falei, esse é o problema. Você quer ir para a célula bom, né? Você quer ser bom. Você quer se justificar para ir para a célula bem. Se você for bem, Deus vai fazer. Se você for pecado, cheio de pecado, lambuzado de pecado, Deus não faz. Não é isso que você está dizendo? Então eu te pergunto, a célula que você lidera é no seu poder ou no poder de Deus? Não, pastor, você não está entendendo. Falei, estou entendendo tudo. Você que não está entendendo. Você está dizendo para mim que se você discutir, você não está apto para servir a Deus. Você não é servo da justiça, você é servo do pecado, da condenação. Entende? Você vai para a célula dizendo, eu sou miserável, eu discuti com a minha mulher. Como que uma pessoa pode ser líder discutindo com a mulher? Meu Deus do céu, meu Pai celestial, ai. Aí ele não vai, aí ele inventa, ele liga para o líder de treinamento e fala, estou com dor de cabeça. Você pode fazer a célula no meu lugar? Preste atenção. Quem é justificado do pecado, como está escrito, e é servo da justiça, ele discute com a mulher de manhã, meio-dia e 18 horas, e na hora de sair para a célula, e ele vai dizendo, hoje vai ser uma bênção.
Ele chega lá na célula, oh, aleluia. Já começa a falar em línguas. E o céu desce. Ele fala, o que está acontecendo? Eu preciso brigar mais com a minha mulher. Foi a conclusão que o povo chegou. Quanto mais eu pecar, mais graça vai vir sobre a minha vida. Paulo está dizendo, não é assim. Nós não vamos permanecer no pecado. Quero viver bem com a minha mulher. Mas o dia que eu discutir, eu não estou desqualificado para servir a Deus. Está me entendendo ou não? Porque o meu pecado não vai ser perdoado hoje no dia da célula. O meu pecado foi perdoado lá na cruz do Calvário. Oh, irmãos, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Parece coisas tão simples, mas tão essenciais para mim e para você. Tem gente que desvia porque está condenado. Tem gente que abandona uma liderança porque está condenado. Tem gente que não é servo da justiça, ele é servo da condenação. Ele, condena os outros. Preste atenção. Ninguém condena os outros por condenar. Ele condena os outros porque ele condena ele mesmo. Mas hoje eu quero trazer uma libertação para a sua vida. Não sei se eu anotei o texto. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fica de pé onde você está. Não converse. Leia comigo no telão enquanto o pessoal do louvor vem. Gálatas capítulo 2, verso 20. Não deu para falar o terceiro tópico. A gente fala domingo que vem. Gálatas capítulo 2, verso 20. Não converse. Olha para o telão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver, que agora eu vivo na carne, que às vezes cai, às vezes erra, eu vivo agora pela fé em quem? Em mim? Não, eu vivo pela fé no Filho que me amou e a si mesmo se entregou por mim lá no Calvário. Preste atenção, o erro que você fizer não é você que fez. Porque não é você mais que vive, Cristo vive na sua vida. E esse viver que você vive, às vezes errando, é pela fé. Você é justificado pela fé, o seu caminhar é pela fé. Eu não estou te dando autorização para pecar. Eu estou dizendo que se você pecar, o sangue de Cristo te lava de todo e qualquer pecado. Você tem que ter paz no seu coração. Nada pode te tirar das mãos de Jesus. E nada pode trazer condenação na sua vida. Nós temos que ser o povo que mais tem paz. O povo aí fora tem uma libertinagem sem condenação. É um homem dormindo com o outro, é uma mulher dormindo com a outra, é usando drogas, é um casal dormindo com outro casal, é uma bagunça aí fora, tudo em nome de não ter peso de consciência. Isso é libertinagem. Agora vai olhar a vida deles, quando eles chegam à noite e colocam a cabeça no travesseiro. Chegam e choram. Não conseguem dormir sem remédios. Nós não vivemos na prática do pecado. Podemos até cair, mas o que acontece? Nós temos paz com Deus. Eu posso deitar e dormir tranquilo, porque já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim.